Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. Hoje é um programa especial dedicado às crianças. Pois é, mês de outubro é o mês das crianças e a gente vai falar um pouco sobre elas aqui no programa. Falar sobre os vários nichos, educação, lazer, diversão. Também tem a parte chata, né? Violência, maus tratos, negligência. Tudo isso a gente vai debater no Câmara em Pauta de hoje, que recebe a promotora da Vara da Infância e da Juventude, Mariana Aparício de Freitas. Olá, Mariana. Obrigado por ter comparecido à Câmara em Pauta. Obrigada, eu que agradeço o convite. Também com a gente, o pedagogo, falar da parte pedagógica, Carlos Samejima. Carlos, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Obrigado eu pelo convite. Legal, a gente vai fazer aqui um debate bom, tenho certeza disso. E é importante que você também participe com a gente aqui no Câmara em Pauta. Não se esqueça de mandar o seu e-mail para camaraempauta@camaraguarulhos.sp.gov.br. Sugira os temas que você gostaria de ver aqui debatidos, critique, opine, elogie. O programa é feito para você, morador da cidade de Guarulhos, porque é para você que a gente deve explicação, é com você que a gente tem o grande compromisso. Promotora, 15 crianças hoje são vítimas de violência por hora no Brasil. Quais as principais causas disso, no seu entender? Bom, acho que as principais causas são as causas da violência em geral, né? Que são a falta de recursos, a falta de oportunidades, a falta de educação de uma maneira global para essas crianças e adolescentes, para esses pais, para as pessoas que estão envolvidas com essas crianças e adolescentes. Quando você diz falta de educação de uma maneira global, você está se referindo ao que exatamente? Educação no sentido formal, né? Falta de vagas em escolas para todas as crianças, falta de incentivo para que essas famílias levem essas crianças para a escola, falta de educação educação desses pais, dessas famílias também, dos direitos e dos deveres que eles têm com relação às crianças e aos adolescentes. Você que é pedagogo, Carlos, você acha que a falta de educação também dos pais, porque um dia os pais foram crianças também, né? E foram educados nas escolas, ou públicas, ou particulares, enfim. Você acha que a falta de educação que afeta os pais pode também prejudicar os filhos, como a promotora? Eu acho que a violência contra as crianças é devido a uma série de causas. Primeiro, a gente pode pensar que a composição do ser humano tem uma agressividade biológica. Natural, né? Natural, exatamente. A gente pode pensar também na sociedade atual. A sociedade atual, ela valoriza muito a violência. Basta ver esses programas de luta, os desenhos animados, os filmes. Tem um incentivo muito grande à violência. E a gente pode também pensar que a sociedade atual mudou. A forma como que a família se comporta atualmente é diferente de anos passados. Então, acho que tudo isso contribui para a violência ter crescido como está atualmente. A que mudança você se refere? O que aconteceu na sociedade? Que mudança foi provocada na sociedade para que o comportamento mudasse, no seu entendimento? Bom, a própria estrutura familiar mudou. Antigamente, era comum adolescentes de 13, 14 anos se casarem e já começarem a ter filhos. Hoje é uma situação totalmente impensada. Não é comum uma menina de 13, 14 anos ter filho casando na maior parte da sociedade atual. Por livre e espontânea vontade, né? Exatamente. Até porque você citou lá o tempo de 13, 14 anos, então isso deve ser mais de 50 anos atrás, né? Exatamente. Na época dos nossos avós, isso era comum. Sim, mas em que isso implica no comportamento da criança? Então, esse casamento mais tardio, digamos assim. A relação entre os pais e os filhos, o respeito, a forma como tratar as pessoas, tudo isso mudou muito durante esses tempos. Antigamente, a própria forma de tratamento era senhor, senhora. Não precisar... A violência física não era tão comum como é atualmente. Mas você entende que hoje há um desrespeito maior, então? Seria isso? Ou uma falta de educação maior? Não sei. É por aí? Por aí, mas por um conjunto de um contexto diferente. Quer dizer, pela mudança que a sociedade sofreu.
Promotora, quais são os tipos de violências mais comuns que as crianças sofrem? Olha, eu não consigo dizer qual é a mais comum. A gente, no dia a dia da Promotoria da Infância, nós temos contato com todo tipo de violência. A violência física, que é aquela que todos nós conhecemos, né? Que é o bater, o socar, o chutar, enfim, essa violência física. Existe a violência psicológica, que é, na verdade, uma pressão, aquela agressividade, o xingamento, o tratamento inadequado da criança e do adolescente. E a sexual, ela por si só se explica, que é o abuso sexual de meninos e meninas. E por que, às vezes, os pais cometem essas violências? Olha, eu ainda estou tentando descobrir por que os pais cometem esse tipo de violência aos filhos. Mas é muito comum, a violência sexual, ela é muito comum dentro da família. Os casos que chegam para a gente, a maioria dos casos não são de violência sexual de criança e adolescente fora do âmbito familiar. Não é externo, é interno. É interno, é interno. E por que você acha que acontece isso, promotora? Eu acho que há algum estudo na promotoria? Há psicólogos na promotoria? Não conheço. Não, na promotoria da infância não há psicólogo e assistente social. Nós temos uma retaguarda em São Paulo, mas para determinados assuntos, não especificamente para apurar os casos de violência à criança e adolescente. Na vara da infância há uma equipe técnica formada por psicólogos e assistentes sociais, mas a gente não tem o aparato para fazer um estudo de pesquisa científica para saber o porquê que essa violência intrafamiliar ocorre. Agora, por quê? Vamos tentar diferenciar, melhor dizendo. O que seria maltrato e o que seria violência? Ou os dois termos aí se completam? Maus tratos juridicamente, os maus tratos, o termo é o termo que abrange tanto a negligência, né, a omissão dos pais ou dos responsáveis, né, porque nem sempre os pais são os responsáveis por aquela criança ou adolescente. Então, os maus tratos, eles envolvem tanto a negligência como esse ato comissivo, né? Como a violência, a agressividade, a violência física, ou psicológica ou sexual. Então, os maus tratos é o termo genérico juridicamente que engloba toda violação dos direitos da criança e do adolescente. Mas os pais podem ser punidos, presos? Sim, existe, caracteriza crime? Caracteriza crime previsto no Código Penal. E aí, qual é a punição para os pais? A punição é leve. É leve. Infelizmente, é uma pena leve que não enseja prisão imediatamente, né? O que aí nós atuamos, na verdade, na parte civil de afastamento dessa criança daquele ambiente nocivo para ela. Ou afastamos o próprio agressor, existe a possibilidade, pelo ECA, de afastamento do agressor do lar, como uma medida protetiva da Lei Maria da Penha, né? É uma medida equivalente. É possível que o agressor saia de casa? É possível que, sim, é possível. Então é porque, de repente, a gente pensa que só a criança pode sair. Não. Mas o agressor também pode ser... O agressor também pode ser retirado do lar e proibido de se aproximar daquela criança e adolescente. E os pais podem perder a guarda dos filhos também? Podem perder a guarda, podem perder, inclusive, o poder familiar que exercem sobre essa criança, né? E essa criança, aquela pessoa deixa de ser pai ou mãe daquela criança. E aí perdeu a guarda, o que acontece com a criança? Perde a guarda, num primeiro momento nós tentamos colocá-la junto à família extensa, que a gente chama, que são tios, avós, são os parentes. Se nós não conseguimos a colocação dessa criança na família extensa, nós temos as casas de acolhimento, para onde essas crianças e adolescentes são encaminhados, para garantir que seus direitos deixem de ser violados. Aqui em Guarulhos há muitas dessas casas? Nós temos 7 casas de acolhimento aqui em Guarulhos. E como é a procura hoje? Ou a demanda, digamos assim? Ninguém procura isso, é só uma demanda que é criada. Alguns pais, infelizmente, procuram. O que é lamentável, né? O que é lamentável. Eles deixam de dar educação
adequada para esses filhos, e quando eles chegam numa idade mais complicada, de adolescência, que começam a apresentar sinais de rebeldia, esses pais já não conseguem ter domínio sobre essas crianças e adolescentes e acham que o Estado, então, tem que intervir, atuar e o Estado passar a ser o responsável pela educação e pela formação daquele jovem. Mas como é atendimento? Tem muita gente que vai Nós temos bastante crianças e adolescentes nas casas de acolhimento hoje. Nós estamos com quase a totalidade das vagas ocupadas. Quantas vagas são? Que mal pergunta. Eu não sei exatamente o número de vagas, mas cada casa, mais ou menos, pode atender cerca de 20 crianças. Então, dá cerca de 140 vagas em casas de acolhimento. Estão cheias. Algumas têm bastante criança. Nós temos também alguns adolescentes que estão evadidos, então, mas a vaga deles tem que estar garantida lá, caso nós consigamos localizar. O evadido é o adolescente que saiu de casa, é isso? Que saiu da casa de acolhimento. Ah, da casa de acolhimento. Sim, porque ela é diferente da Fundação Casa, né? Porque essas crianças e adolescentes que estão em casas de acolhimento, eles não estão privados da sua liberdade. Então, o que um adolescente poderia fazer dentro de casa, ele pode fazer. Então, como ele pode sair, algumas vezes eles não retornam, mas, de qualquer forma, a vaga deles está garantida lá na casa de acolhimento. Agora, essa questão da violência, ela tem uma parte muito tênue, né? Porque, claro, quando você bate numa criança de maneira para machucar, constata-se violência, acredito eu. Mas tem aquele pai, aquela mãe que também, quando a criança é muito rebelde no começo, dá aquela palmadinha, chamada palmada educativa. Inclusive tem uma lei que ainda está no Congresso tramitando, não foi votada, né? Que seria a famosa lei da palmada. Queria que você colocasse a sua posição para mim, promotora, se você é a favor ou contra, por quê, o que diz exatamente essa lei, onde é que se caracteriza aí a violência ou não? Tá, bom, a lei da palmada, ela realmente proíbe qualquer tipo de violência, inclusive essa palmadinha no bumbum, né, que muitos pais dão nos filhos, enfim, para conter alguma rebeldia que essa criança apresente. Eu, particularmente, pessoalmente, aí é uma posição pessoal, não é do Ministério Público, é uma posição pessoal. Eu sou a favor da lei. Eu acho que nós... A lei ela diz o quê? Que você não pode, de forma nenhuma, exatamente, ela proíbe. Embora ela seja uma intervenção, muitos achem que ela é uma intervenção indevida do Estado, né? Uma intervenção excessiva do Estado no ambiente familiar, na educação dos filhos. Eu acredito que nós coibirmos violência com violência, o recado para a criança, ele fica truncado, ele fica confuso. Eu acho... porque a criança... Normalmente, os pais usam a palmada porque a criança não quer fazer uma coisa ou porque ela está jogando coisas, atirando coisas. E como nós vamos conter a violência com violência? Né? O adulto pode, mas a criança não pode. Então, na verdade, o meu entender... nós educamos crianças conversando, colocando o que é certo, o que é errado. Dá muito trabalho? Dá. Mas é assim que tem que ser. Então, você é favorável à lei? Eu sou favorável à lei. A gente vai fazer uma pequena pausa aqui no Câmara em Pauta, mas no retorno eu vou querer saber do Carlos se para ele a palmada educa, já que você é pedagogo, viu, Carlos? A gente faz uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta com o Câmara em Pauta para você especial sobre as crianças. Não saia daí, a gente já volta. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na Rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos.
Câmara em Pauta de volta, hoje com um programa especial para as crianças da cidade de Guarulhos e, claro, crianças do Brasil. Afinal, o tema é bastante abrangente e o que serve para o país, com certeza serve para a cidade de Guarulhos. Recebo hoje aqui no estúdio a promotora da Vara da Infância e da Juventude da cidade, Mariana Aparício de Freitas, e também o pedagogo Carlos Samejima. Carlos, falei que devolveria a palavra para você antes do nosso intervalo, aliás, depois do nosso intervalo. A palmada, a tal da lei da palmada, que a doutora aqui, a promotora, se posicionou favorável. A palmada educa? Contra. Bom, pensar sobre a palmada pode nos remeter ao passado, ou então a algumas ações do presente. A gente pode pensar na palmatória da educação, que era comum antigamente. A gente pode pensar se ela funcionava, se o comportamento era extinguido, ou então se o objetivo do professor era atingido. E a gente pode pensar também, nos dias atuais, se uma criança que recebe uma palmada, ela obedece, se os pais conseguem atingir o objetivo. E as respostas para as duas perguntas é não. A palmada não funciona em nenhum desses dois casos. Quer dizer, a palmada não coíbe o comportamento, então. Exatamente. Se ela fosse eficaz, uma criança que recebesse uma palmada uma vez, ela seria uma criança super obediente. E não é isso que acontece. Então, a palmada, ela não funciona. Ela não é educativa, então. Exatamente. Pensar também sobre a palmada também nos remete a que tipo de sociedade que a gente quer. Quando a gente dá uma palmada numa criança, a gente está... O adulto que tem as condições de um discurso ou então de um convencimento lógico argumentativo, ele está agindo do poder físico, da lei do mais forte, para valer a sua opinião. E também a gente pode pensar... E isso seria um retorno à lei da selva, do mais forte. E a gente pode também pensar sobre o que é o mundo privado e o mundo público. O mundo privado, que seria a educação no âmbito familiar, ou uma educação no âmbito familiar, seria assim, eu educo meu filho... O privado você diz dentro do lar, né? Dentro do da lar. Casa. Que pode ser... que a palmada pode estar inserida nesse contexto. Os pais educam seus filhos da forma como acham que deva ser mais adequado. Porém, nem tudo pode ser feito no mundo privado. As pessoas elas não podem agir como bem entendem, mesmo dentro de quatro paredes. Dentro de quatro paredes. As leis, as normas existem para regular os comportamentos das pessoas. Claro, até porque se alguém matar alguém em casa, Exatamente. Né, está cometendo um crime da mesma forma, né? Uhum. Mas e você ia diferenciar da parte pública? Então, a tendência é de que... É o pensamento de que dentro da minha família eu tenho as condições, eu tenho os meus valores, ou então eu tenho autonomia para educar meus filhos da forma como eu penso que deve ser a melhor. Mas não é isso que a Constituição, ou então que o conjunto de normas, o conjunto da legislação garante a todas as pessoas. Quer dizer, a autonomia vai até a página 2, né? Exatamente. Mais ou menos por aí. Promotora, normalmente em que idade as crianças são mais violentadas? Olha, nós temos, como nós já diferenciamos antes, né? Nós temos diversos tipos de violência, né? As crianças e os adolescentes, não há uma idade padrão para que isso ocorra, né? Eles são vítimas da violência, muitas vezes do momento em que nascem até atingirem a idade em que já conseguem se defender, né? E aí é que isso também causa alguns outros problemas, né? O adolescente que está cansado de sofrer algum tipo de violência em casa, ele foge de casa, e daí nós temos
adolescentes em situação de rua, porque é melhor estar na rua do que estar dentro de casa naquele ambiente hostil. Então, nós não temos uma idade em que isso ocorra mais. Infelizmente, nós temos diariamente notícia de violência contra crianças e adolescentes de todas as idades. Até porque, 2012, a senhora citou diariamente, 2012, 130.029 denúncias de violência contra crianças e adolescentes foram registradas no país, 58% a mais do que em 2011. Quer dizer, a violência na sociedade cresce e isso passa para as crianças, para o comportamento, como você disse, né, Carlos? Para as famílias dentro de casa que reproduzem com as crianças, né? Sim. Uhum. É muito complicado isso, né? É. Mas você vê alguma saída para acabar com isso ou não? Ou para pelo menos diminuir? Tem alguma coisa que você pode apontar, assim, como pedagogo para os pais? Olha, a educação seria uma das vias, mas também é complicado colocar na educação a salvação do mundo. Mesmo porque a educação, como está caracterizada atualmente, não deixa muito a desejar. Mas a educação seria uma das vias. O ensino de algumas disciplinas específicas seria uma das vias. Talvez o retorno da filosofia, o estudo da ética, da moral, seria uma das vias. Mas eram matérias que ninguém gostava na escola, hein? Educação moral e cívica, o SPB, quando tinha gente que falava mal, né? Sim, mas não seria... na minha época eu estudei educação moral e cívica e era muito datas comemorativas. Não seria isso, seria o pensamento da moral, do dever, da ética, do bem comum. Seriam esses estudos. O que os filósofos, o que os psicólogos, os pensadores que se debruçaram sobre esses temas pensam sobre isso, ou pensaram sobre isso. Você acha que está faltando isso na formação das crianças, na formação dos pais? Da população no geral. As crianças, a gente diz que são o futuro, né, do país. Então, elas vão crescer, possivelmente se tornarão pais. Então, está faltando isso para você? Sim, eu acho que sim. Está faltando isso. Mas também falta uma maior paciência e calma por parte de todos que educam. É muito mais fácil e muito mais... se tem um comportamento mais rápido, com uma resposta mais rápida ao desejo, quando você repreende punitivamente. É muito mais fácil agir dando uma bronca, ou então com maus tratos, para uma criança que não esteja comportando da forma como você quer, do que argumentando... explicando o comportamento, por que ser assim ou por que não ser assim, de uma forma lógica ou de uma forma argumentativa. O argumento dá mais trabalho, é muito mais difícil. E também é difícil contra-argumentar com a criança. E qual a saída, então? Porque, de repente, a gente assiste programas na televisão, como Super Nanny, por exemplo, que se diz uma educadora e vai nas casas de várias famílias e tenta fazer com que a criança mude de comportamento. Claro, nunca pela violência, e sim por formas argumentativas. Ou então por uma punição, talvez mais branda, coloca no cantinho do castigo, porque você fez isso, deixa lá um tempo, depois tira. Como mudar, então? Já que não dá para argumentar com a criança, porque é difícil da criança entender. Já que também não é bom bater, porque não vai mudar o comportamento. O que fazer, então, para fazer com que as nossas crianças, nossos filhos, sejam, não digo obedientes, mas se tornem cidadãos mais conscientes e amorosos também na vida? Então, o ideal é o argumento. É a forma... É o mais recomendado ainda? É o mais recomendado, porque, inclusive, você trata a criança como um ser que vai entender as regras sociais, o mundo em que a gente está inserido. Perfeito. Promotora, queria que você explicasse um pouquinho, a gente falou no começo do programa, sobre violência e negligência, que são coisas distintas. Eu queria que você explicasse o que é a negligência exatamente. Bom, a negligência, ela é a omissão dos pais, né, ou dos responsáveis, nos deveres deles. Então, deixar de prover alimentação adequada, deixar de matricular em escola, deixar de garantir a essa criança um ambiente saudável para o seu crescimento e a sua formação. Agora, quem é que pode denunciar isso? Porque, claro, se o pai é negligente, não é ele que vai denunciar.
A criança, se for pequena demais, também não tem voz, não tem como ligar para algum lugar para denunciar. Quem é que deve denunciar? Como é que a pessoa pode desconfiar que isso está acontecendo e denunciar? Bom, qualquer pessoa, né, que tenha conhecimento de alguma situação de maus tratos, e aí eu falo de forma genérica os maus tratos, tanto a negligência como a violência, qualquer pessoa que tenha conhecimento, ela pode denunciar. Mas há um telefone, né, que é o Disque Denúncia, é o número 100, então, existem alguns caminhos, né? Existe o Disque 100, que é da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e que é uma central telefônica em que eles... a pessoa, ela... É uma central nacional, diz que é uma central nacional. A pessoa não precisa se identificar, ela pode fazer isso de forma sigilosa e ela narra a situação de negligência ou de violência que ela tenha conhecimento a uma criança ou a um adolescente. Isso depois é encaminhado, né, como é nacional, ele é encaminhado para os órgãos da rede protetiva daquela cidade. Então, é encaminhado para o Conselho Tutelar e encaminhado para o Ministério Público. Então, só para a gente deixar bem marcadinho aqui. Disque Denúncia 100. Há outras maneiras de denunciar? Sim. A senhora falou que tem vários caminhos. E quais são os outros, então? Os outros é procurar as autoridades que trabalham com a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, Conselho Tutelar, né, a pessoa pode ir ao Conselho Tutelar mais próximo e fazer essa denúncia. O Conselho Tutelar vai apurar, tem obrigação de apurar essa situação. Se for a prática de um crime, né, então, maus tratos, por exemplo, ou violência sexual a uma criança ou adolescente, a pessoa pode procurar a delegacia de polícia. O Ministério Público está sempre de portas abertas para qualquer cidadão que queira fazer uma denúncia. A promotoria recebe denúncia também? Recebe denúncias. Nós temos o atendimento ao público, então as pessoas podem ir ao atendimento ao público e fazer a denúncia. E dá para a gente deixar um telefone aqui, para quem quiser ligar, que é mais fácil, né, às vezes, do que se deslocar. Então, nós não recebemos denúncia por telefone, né? A pessoa precisa ir à promotoria de justiça mesmo para fazer essa denúncia, porque nós precisamos fazer uma formalização daquela denúncia. Se ela é feita por telefone, nós não temos como fazer essa formalização. Perfeito. Dá para a gente deixar o endereço, então, daqui de Guarulhos, que recebe a denúncia? Rua 7 de Setembro, número 138, 7º andar. Que bairro que fica? Aqui no centro de Guarulhos. No centro, Rua 7 de Setembro, 138? 138. Qual andar, desculpa? 7º andar. 7º andar, então você pode aí procurar a promotoria se você vivenciar algum caso assim ou conhecer algum caso assim. Denuncie pessoalmente, então, por telefone não é possível, a não ser pelo Disque Denúncia, o 100, que aí sim é possível você denunciar sem se identificar, como a promotora colocou aqui, inclusive. A senhora falou do Conselho Tutelar aqui em Guarulhos, queria que a senhora falasse um pouco da atuação do Conselho. O Conselho Tutelar, ele é o órgão inicial, que a gente chama de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, ele pode aplicar algumas das medidas protetivas que estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, como o encaminhamento dos pais a programas, a tratamentos, a acompanhamento psicológico, um acompanhamento, fazer o encaminhamento da criança, caso ela necessite. Ele é composto por que profissionais que trabalham? Ele é composto por pessoas, por cidadãos. São eleitos? São eleitos. Tem uma eleição a cada, agora, 4 anos. Eles são eleitos pela população, pelos cidadãos, para o mandato de 4 anos. Nós temos aqui em Guarulhos 5 conselhos tutelares e eles, cada conselho tutelar é composto por 5 conselheiros e eles é que fazem esse atendimento e aplicação das medidas protetivas, à exceção da medida protetiva de colocação em família substituta, que essa somente a autoridade judiciária é que pode fazer. As demais medidas protetivas todas, o Conselho Tutelar pode aplicar. E que medidas são essas? Só para a gente, então, antes do intervalo aqui, deixar como claro. eu estava dizendo, fazer o encaminhamento dos pais a tratamento, a matrícula obrigatória de criança e adolescente em escola, o encaminhamento de criança, da própria criança e adolescente a algum tratamento de que ela necessite, colocação em casa de acolhimento institucional, de forma emergencial, o Conselho Tutelar pode, porque normalmente o caso chega
primeiro para eles, então eles podem emergencialmente fazer esse acolhimento. Até para que a criança tenha um abrigo, pelo menos temporário. Exatamente, né? Para garantir imediatamente o direito daquela criança de estar salva de qualquer tipo de negligência ou violência. São basicamente esses. Essas as medidas protetivas e também medidas aplicáveis aos pais, eles também podem aplicar, que são advertência dos pais dos seus deveres, das suas obrigações como pais. E se os pais não cumprirem, o conselho faz o quê? Aí eles notificam, eles representam para o Ministério Público e nós ingressamos com medida judicial para obrigar esses pais a cumprirem os seus deveres. Caso eles não cumpram, daí sim existe a questão da retirada da guarda ou do poder familiar desses pais. Agora sim ficou bem claro, porque é importante a gente passar que o pai pode ser punido também, né? Sim, se a gente passar uma sempre. sensação de impunidade, aí o pai vai continuar cometendo lá o maltrato, a violência, se assim acontece na família. Por isso que é importante a denúncia das pessoas, né? Porque se uma pessoa que tenha conhecimento de uma violação de direito de uma criança, isso, se não trouxer para nós, que somos os competentes, para garantir isso, essa criança continuará sendo vítima dessa violação de direitos. Perfeito. A gente vai fazer então mais uma pequena pausa. No retorno, eu queria aprofundar um pouquinho esse assunto do Conselho Tutelar para falar da estrutura física. Visitei alguns e não sei se é muito satisfatória, não. Queria ouvir a opinião aqui da promotora. A gente vai fazer mais uma pequena pausa, o debate continua daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente já volta. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Câmara em Pauta de volta, hoje debatendo um pouco dos direitos das crianças na cidade de Guarulhos e, claro, no estado e no país. E recebendo aqui Mariana Aparício de Freitas, promotora da Vara da Infância e da Juventude, e o pedagogo Carlos Samejima. Promotora, só para que a gente não se perca no assunto, antes da gente ir para o intervalo, a gente falou um pouco sobre os conselhos tutelares. Eu visitei alguns, fiz até reportagem, alguns cheguei a fazer, e eu não achei a estrutura muito bacana, não. Achei meio sucateado. O que a senhora pensa? Infelizmente, os conselhos tutelares, isso não é só aqui em Guarulhos, eles são realmente negligenciados um pouco pelo poder público municipal. O que a gente está tentando, eu tenho alguns inquéritos civis relativos aos conselhos tutelares aqui de Guarulhos, para tentar fomentar na administração a ideia da importância dos conselhos tutelares, para que realmente eles consigam ter a estrutura, pelo menos física, necessária para o seu bom funcionamento, para que a gente consiga melhorar aí o sistema de garantias das crianças e dos adolescentes. Porque são instrumentos importantes para a defesa das crianças e dos adolescentes, mas precisam estar bem equipados também. Sim. E é necessário. E a gente realmente não tem muito isso, não. Conheci, fui pessoalmente e não constatei essa coisa tão boa, realmente. Acho que está um pouco a dever. Fala um pouco de trabalho infantil aqui, Carlos. Quero começar com você, para que você explique pedagogicamente. Uma criança que deixa de brincar e passa a trabalhar, como ela se forma? Como é que isso se dá na cabeça dela? Ela tem um comportamento muito diferente depois de adulta, por ter trabalhado em vez de brincado na infância? O brincar, ele favorece a aprendizagem. Vários autores já falaram sobre essa questão.
tá garantido até no ECA que um dos direitos é o direito à liberdade a brincar, ao lazer e às práticas esportivas. A educação infantil, basicamente, é pautada no brincar, devido a todos esses estudos que favorecem a aprendizagem. Tem algumas atividades lúdicas já são pensadas para aprendizagem. Por exemplo, a utilização da massinha nas escolas, a utilização do giz de cera, do lápis de cor e por fim, da canetinha. As crianças que passam por atividades que utilizam esses materiais, elas vão ter uma coordenação motora mais apurada para segurar um lápis. Imagina uma criança que tenha passado por uma educação infantil nesses termos e uma criança que não tenha passado pela educação infantil, já é matriculada direto no ensino fundamental e vai aprender a ler e escrever e mal tem coordenação para segurar um lápis. Então, algumas atividades, elas propiciam a aprendizagem, elas são facilitadoras da aprendizagem. Na educação infantil também tem várias atividades e brincadeiras que favorecem a coordenação, o controle do corpo como um todo, as brincadeiras como amarelinha, as brincadeiras no parquinho. E os pensadores se debruçaram muito sobre as brincadeiras do faz de conta, que é uma pra forma... a imaginação, né? Para exercitar a imaginação, a criatividade e para a inserção real no mundo simbólico da criança. E isso vai favorecer a generalização, que é um requisito necessário para a aprendizagem. Então, quer dizer, até é muito melhor aprender, a brincadeira é melhor para aprender, do que, obviamente, trabalhar. Promotora, como é que está a questão do trabalho infantil aqui na cidade de Guarulhos? Eu não sei se a senhora também recebe denúncias, se a promotoria recebe denúncias, se tem algum registro, casos. Como é que está essa questão aqui na cidade? Nós recebemos denúncia, mas aqui na promotoria da infância, nós atuamos no caso concreto, né? Daquela criança ou daquele adolescente que está realizando o trabalho infantil. Com relação à empresa, né, que contrata crianças ou adolescentes, isso é de responsabilidade do Ministério Público do Trabalho, né? Nós temos aqui, a gente tenta, quando a gente recebe denúncia de alguma criança ou adolescente em trabalho infantil, o que a gente faz no âmbito da infância e juventude é trabalhar essa família para que ela não precise, né, desse trabalho dessa criança, desse adolescente. Como é que é caracterizado o trabalho infantil? Porque eu tenho um dado aqui, de que em toda a América Latina, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, pelo menos 1 em cada 10 crianças e adolescentes estão em situação de trabalho infantil. O que caracteriza o trabalho infantil? Bom, realmente, o trabalho infantil é qualquer criança ou adolescente menor de 16 anos que trabalhe, que exerça qualquer atividade laborativa mediante contraprestação econômica, ela está exercendo um trabalho infantil. Mas aos 14 anos pode ser aprendiz, aos 14, né? A partir dos 14 como aprendiz. E aí tem que seguir todos os requisitos da lei do aprendiz para que essa empresa possa contratar um adolescente maior de 14 anos como aprendiz. Agora, não sei se a senhora já também teve alguns casos desses na promotoria, mas diz aqui que tem juízes que ainda autorizam o trabalho para menores de 16 anos, porque analisam caso a caso e às vezes entende que a família precisa muito daquela renda para que o próprio adolescente consiga ajudar a família para ver o sustento dele. Há juízes que têm esse entendimento. E, claro, há juízes que têm um entendimento contrário, que não de forma nenhuma. Como é que a senhora vê essa questão? Durante o meu tempo de promotora, eu nunca me deparei com nenhum juiz que autorizasse, né? Eu entendo que, na verdade, a criança e o adolescente, o único dever que eles têm é o de estudar e de se formar. E desde que siga a legislação, a partir dos 14 anos, pode trabalhar como aprendiz. Se não estiver preenchidos os requisitos da lei do aprendiz, eu não concordo
com a autorização para que esse adolescente trabalhe. E a senhora nunca viu um caso assim, então? Os juízes com quem eu trabalhei também nunca autorizaram. Então, eu não conheço a posição de quem concorde, porque eu nunca me deparei com ela. Agora, é importante a gente passar também, sempre para quem assiste a gente, para a população de modo geral, que pode contribuir para evitar esse tipo de situação do trabalho infantil. Não só com a denúncia, mas com atos simples, por exemplo. Quando a gente compra a bala de uma criança no farol, a gente está incentivando o trabalho infantil. A gente está incentivando o trabalho infantil. Porque, como eu disse, aquela criança está lá, ela está dispondo do tempo dela, em que ela poderia estar estudando ou brincando, e ela está trabalhando, ela está praticando um comércio, porque ela vende uma coisa e recebe dinheiro em troca por isso. Então, quando nós compramos bala ou qualquer outra coisa no farol de crianças e adolescentes, nós estamos incentivando o trabalho infantil. Agora, com certeza, também muita gente está se perguntando essa hora se aquela criança que ajuda nas tarefas de casa, arrumar uma cama, lavar uma louça, se isso caracteriza o trabalho infantil. Não tem a contraprestação do dinheiro, talvez, né? Mas, de repente, a criança seja obrigada também a fazer isso pelo pai. Caracteriza o trabalho infantil isso também? Não caracteriza o trabalho infantil. Lógico que a gente tem que saber diferenciar do que é exploração, do que é ajudar em casa, que, na verdade, é positivo até para a educação. Acho que o Carlos pode falar melhor que eu, de educar essa criança, não da educação formal da escola, mas a educação como sociedade, de que a gente tem que cuidar das nossas coisas e de que tem que manter as coisas em ordem dentro de casa. Se os pais fazem, a criança... Falar para a criança fazer um trabalho simples, como arrumar a própria cama, como ajudar a lavar uma louça, isso não é trabalho infantil. Pode falar, Carlos, pela parte pedagógica, porque minha mãe sempre falava para arrumar a cama em casa também, lavar a louça. Mais normal, né? Como é que você vê aí em casa essa questão pedagógica? Então, tanto a escola quanto a educação da família é uma educação voltada para propiciar a criança a viver no mundo. Então, se os pais... Quer dizer, prepará-la para o que ela vai encontrar, né? Exatamente. Fora de casa. Se os pais solicitam ajuda nas atividades domésticas, também é uma forma de preparação para o mundo. A escola, que basicamente é um ensino da leitura e da escrita, é o ensino da leitura e da escrita porque o mundo atual necessita dessas capacidades. Então, ajudar nas tarefas domésticas e da casa não tem problema, é aconselhável, mesmo porque em um segmento específico da sociedade atual brasileira, que é a classe média, uma classe média que teve o incentivo aos estudos, que prolongou a formação e que adiou o início à vida profissional e a formação de família, essa classe média específica, ela tem poucos conhecimentos de atividades domésticas. Perfeito. Acho que está bem colocado, né? Mas é bom que a criança possa ajudar em casa até para essa noção de cidadania. Ficou bem claro no seu relato aí. Promotora, com certeza também quem assiste aqui a TV Câmara já assistiu alguma vez na vida um capítulo de uma telenovela, tenho certeza disso. E também deve estar se perguntando, e os atores mirins, então? E as crianças? Também não seria um trabalho infantil? Como é que isso pode acontecer? Então, mas a questão dos atores, da atuação em espetáculos públicos, isso é previsto especificamente no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto prevê isso. Ele prevê a situação de participação de crianças e adolescentes em espetáculos. Então, se houver o preenchimento de determinados requisitos, o juiz, mediante autorização judicial, aquela criança ou adolescente pode participar de uma produção cinematográfica, ou televisiva, ou teatral, ou de um espetáculo, um show de dança, enfim. Perfeito. Para a gente encaminhar ao final do programa, então, acho que seria importante, já que falamos também de maus tratos, violências, mas também da parte boa de educação, enfim, dizer, quando a gente percebe que uma criança tem problemas, ou está sendo violentada, ou está passando por algum problema, o comportamento dela muda. Que traços são esses que a gente consegue identificar, promotora? E depois, Carlos, para a gente fechar, então, o programa. Olha, bom, eu não tenho conhecimento técnico de psicologia, né, mas eu posso falar pela experiência como promotora.
de que essa criança ela altera sensivelmente seu comportamento, ela passa a ser agressiva ou ela passa, ela se recolhe, ela se retrai. Então, uma criança que é extrovertida passa a ficar mais tímida, retraída, ou ela passa a ficar mais violenta. A criança ela dá sinais. Por isso que, na verdade, nós temos sempre que ter os nossos olhos voltados para a criança e para o adolescente. Nós temos que prestar atenção, porque eles são sujeitos de direitos, eles estão em formação, mas eles são pessoas. Então, e quando as pessoas estão com problemas, elas dão sinais disso. Então, nós temos só que ter um olhar para a criança e para o adolescente, prestar atenção neles. É assim que a gente identifica se está havendo alguma situação anormal com aquela criança e adolescente. Carlos, para quem está então em casa ligadinho e que possa entender esses sinais de comportamento, quais são quando a criança tem algum problema? São esses que a promotora falou, de mudança brusca do comportamento, que pode ser apatia, pode ser agressividade. Em alguns momentos também é possível identificar alguma forma de tentativa de comunicação dessa violência, que nas escolas seriam uma redação ou então um desenho. Talvez nessas produções mais livres é possível identificar alguma coisa que esteja acontecendo. Pelas formas de manifestação, né? Desenho, exatamente. redação, texto. É bacana. Como disse a promotora, a gente tem que sempre prestar atenção. Não vai dar tempo da gente falar com aprofundamento aqui dos equipamentos de lazer da cidade para as crianças, mas é importante a gente dizer que os CELs são equipamentos de lazer públicos, assim como os parques. Você pode levar o seu filho para pelo menos curtir o lazer de final de semana, afinal a criança tem que brincar, como a gente disse aqui. Promotora, eu queria agradecer a sua participação aqui no programa Câmara em Pauta de hoje. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, foi uma honra participar do programa. Obrigada. Obrigado. Carlos, obrigado por ter vindo também. Bons esclarecimentos que você prestou aqui, com certeza. Obrigado, eu. Legal. Então, a gente agradece muito a participação, promotora e do Carlos. Esse foi um programa especial, tentando falar um pouco das crianças, dos direitos, principalmente, que elas têm aqui na cidade de Guarulhos. Claro, isso passa também por questões nacionais e estaduais, mas a gente tentou esclarecer da melhor forma possível, nesse mês da criança, nesse mês de outubro, fazer um programa bacana para você. Afinal, a Câmara em Pauta tem um compromisso com você e a gente também pode levar a informação melhor que você precisa ter aqui na cidade de Guarulhos. Passou aqui hoje pelas crianças, mês das crianças, mês de outubro. Quero agradecer muito ao seu carinho, ao carinho da sua audiência, dizer que a gente pode se encontrar toda sexta-feira, sempre 15 para as 2 da tarde, com um programa inédito para você, tanto aqui pelo site da Câmara, como pela operadora NET, operadora de TV por assinatura, transmissão simultânea na internet e também na TV a cabo. No mais, muito obrigado pela sua companhia, a gente sempre se vê por aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.